Começa mais um programa Arte de Viver. Hoje, conversando com o Padre Chiquinho sobre o significado da Páscoa. Afinal, nada melhor do que ele para falar dessa data tão importante para todos nós cristãos, não é verdade? Sim. Que prazer tê-lo aqui novamente. Obrigado. Vamos falar então, o que significa a Páscoa? A Páscoa, a palavra Páscoa, pechá, lá na língua original, significa passagem. E, na verdade, vem lá da passagem do povo de Deus, do exílio para a liberdade. Um tempo em que o povo foi provado, era difícil fazer essa passagem, e o povo provou a Deus também que precisava de Deus, e às vezes o povo desobedecia a Deus, depois Deus perdoava, e Deus foi protegendo, encaminhando e educando esse povo para o melhor, a terra prometida, a terra da liberdade. É verdade. O primeiro sentido. E depois os cristãos pegaram essa palavra Páscoa, pechá, passagem, e lembraram da passagem de Jesus, da morte dele para a vida, a ressurreição então, e toda a vida de Jesus foi uma passagem por este mundo. E a gente pensa que depois ele passou e nos deixou. E interessante é lembrar que a Páscoa é para lembrar que ele, ressuscitado, está presente hoje, sempre conosco. Então, nós temos a quinta-feira, a sexta-feira santa, não é? O que significa, por exemplo, nós na sexta-feira santa tem-se o critério, a tradição de não se comer carne. Qual é o significado disso tudo? Nós vivemos já esses 2 dias neste ano, né? São os 2 dias de jejum e abstinência, né? Não comer carne e fazer jejum. O sentido é de nós treinarmos a dominar os nossos instintos. Obviamente que a pessoa às vezes pensa que está obedecendo o sentido dessa orientação e na verdade está cumprindo apenas o lado material da coisa. Porque uma pessoa que faz um sacrifício enorme de na sexta-feira santa não comer carne e come um maravilhoso bacalhau, nossa, vive muito mais comodamente, sacia-se muito mais. Então, olha o sentido da coisa. Uma pessoa que tenha dificuldade, o médico está orientando, coma carne na sexta-feira santa. Agora, faça o jejum do criticar os outros inutilmente, fazer fofoca, não é? Cultivar em si, continuar mantendo uma inimizade, pior ainda se fosse um ódio. Esse é o jejum melhor, não é? E faça positivamente a coisa de falar bem dos outros, levar alegria ao ambiente, que é o seu ambiente de trabalho, familiar, onde seja, social, levar alegria, levar paz, concórdia, arrumar as coisas e não levar cisânia, como a gente diz, separação. Não interessa tanto a gente observar a coisa ao pé da letra, interessa saber o sentido. E o sentido é que nós controlemos, dominemos, domestiquemos nossos instintos para que eles sirvam para uma vida mais feliz. Jesus foi um grande exemplo de virtude e através, vamos dizer assim, da passagem dele aqui pela terra, nos deixou grandes ensinamentos. Vamos falar um pouquinho? A vida de Jesus é linda porque ela se costura plenamente com a doutrina dele. Um resumo da vida de Jesus, e nós encontramos isto na Bíblia Sagrada, ele, Jesus, passou por toda parte fazendo o bem. Sim. E depois ele prega, então, isso daí para nós. Mas o que ele prega, por exemplo, ele diz que o mandamento dele, ele acaba resumindo aquelas centenas de mandamentos que os judeus colecionavam, ele resume mais ainda do que a Bíblia. A Bíblia fala que são 10 os mandamentos. Jesus cita uma vez 6, depois ele se refere a 2, e ele acaba dizendo, o meu mandamento é amem uns aos outros. Sim. Como é que o senhor vê hoje o mundo? O senhor acha que esse mandamento está sendo posto à prova? Ele é real? Eu vejo os dois lados. Eu observo que em alguns ambientes, de fato, é proibido ajudar os outros. E é quase obrigatório
passar a mão nos direitos dos outros, nos bens dos outros. A gente deve explorar, subir em cima da cabeça dos outros. Quem ousa mais é que vence. E é um egoísmo total. É o oposto daquilo que Jesus ensinou. Mas eu sou um felizardo, porque eu sou testemunha de atitudes, de pessoas, de grupos que servem os outros desinteressadamente. Servem os outros para ter a alegria de servir os outros, alguns com a motivação religiosa. Porque eu não falo só de paróquias, na paróquia eu vejo muito, muito isso. Gente servindo os outros sem interesse nenhum. Pelo contrário, popularmente diria, procurando sarna para se coçar, mas para ajudar os outros. Isso é lindo. Mas em clubes também, há muita gente que serve porque percebe que esse é o caminho de a gente ser feliz. É tentar ajudar os outros a serem felizes. Fazer o bem sem olhar a quem. É. Como é difícil para algumas pessoas, não é? Mas nós temos hoje exemplos assim também. É pena que a gente vê tantos exemplos fortes, não é? Fortes de uma falta de coerência com a honestidade, com a nobreza, justamente de onde a gente não esperava, que parece que o mundo está perdido. Há muita coisa bonita, muito exemplo positivo,